Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zuc, e hoje a gente vindo com o nosso tradicional pré-jogo para um clássico. A gente vai ter Santos e Palmeiras amanhã às 16 horas na Vila. Então vamos trazer para vocês aí o resumo do jogo, o que esperar das duas equipes. Conte com a gente, mas antes, galera, se vocês puderem aí, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações que vocês dão uma força pra gente. Obrigado a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, ok? Indo aí pro material aí do vídeo, para falar exatamente do nosso clássico, a gente tem aí o Palmeiras, vice-líder do campeonato, com 12 pontos, é a mesma pontuação do São Paulo, do Atlético Mineiro e do Botafogo também. Só o Corinthians está à frente com 14, mas ele ganha nos critérios de desempate. E logo abaixo do Botafogo, está o Santos com 11 pontos junto com o Fluminense, e também a gente ganha nos critérios de desempate. Então é um pontinho que separa as duas equipes. Se o Santos puder ganhar esse jogo, a gente tem aí uma grande chance de abrir distância, né? E é importante para o Santos também ganhar o clássico, né? Que é uma coisa que o Santos não tem conseguido, né? A última vez que o Santos ganhou um clássico foi contra o Corinthians esse ano no Paulista, aquele jogo fora de casa, mas era um jogo que o Corinthians estava mal, que o Santos também não estava grande coisa, mas pelo menos conseguiu fazer uma vitória fora de casa, mas pensando assim, faz tempo, né, cara? Não consigo ver. E a última vez que o Santos ganhou do Palmeiras foi em 2019, o que é uma coisa absurda, cara. Não, a gente está em 2022. Eu tô rindo, mas é de nervoso, né? Então a gente ganhou. Foram 8 jogos nesse período, são 2 empates e 6 derrotas do Santos para o Palmeiras, e dessas 6 derrotas, 5 são seguidas. Os últimos 5 jogos contra o Palmeiras a gente perdeu. A última vitória do Santos foi dia 9 de outubro de 2019. O Santos do Sampaoli ganhou por 2-0 com gols de Gustavo Henrique e Marinho. E de lá para cá a gente não teve mais vitória, não conseguiu mais nenhum bom resultado. O Luiz Felipe, zagueiro, estava nesse jogo. Ele estava relacionado. O Jobson e o Carlos Sanches também estavam, e o Thailson. E quem foi titular nesse jogo foi o Thailson e o Sanches. O Luiz Felipe não está relacionado com os jogos, assim como o Sanches. O Jobson e o Thailson não são nem sequer convocados e devem sair do time, né? E desse time de 2019, a gente tem o Jorge, lateral esquerdo, que hoje está no Palmeiras. Ele jogou 35 jogos pelo Santos e agora está no Palmeiras tentando se estabelecer como titular, né? Ele está procurando o espaço dele. Aquele jogo, para você ter uma ideia, a escalação tinha Everson no gol, Pará, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Jorge, Jean Mota, Sanches e Pituca, Thailson, Marinho e Eduardo Sacha. O Venuto entrou no lugar do Thailson depois. Lucas Venuto, cara. Então, um time que hoje basicamente a gente só tem o Sanches no elenco que nem joga mais, o resto do time já não faz mais parte do elenco do Santos. O Jorge, ele vai fazer a primeira partida dele contra o Santos desde que ele jogou pelo Santos, né? Até porque ele jogou na Europa, né? Ele jogou no Mônaco, no Basel da Suíça, e daí assinou com o Palmeiras e ele está tentando procurar o espaço dele, né? Dentro do time. E nessa oportunidade ele tem a chance de jogar como titular, deve ser escalado aí como titular. O Jorge, quando jogou pelo Santos em 2019, fez 35 jogos, 2 gols e 5 assistências pelo Santos. Ele fez um gol na Copa do Brasil, um gol no Brasileiro e as 5 assistências foram no Campeonato Brasileiro. Então, esses são os números do Jorge. Mas já falamos da lei do ex, né? Já antecipamos aí o que pode acontecer. Eu quero falar do nosso rival, eu quero falar do Palmeiras antes da gente ir para o Santos, né? Para a gente falar do que realmente interessa. O Palmeiras está com alguns desfalques. O Palmeiras teve vários jogadores convocados, né? Então, assim, a gente tem o Piquerez e o Gabriel Veron estão em transição física, então pouco provavelmente vão jogar. O Merentiel, novo jogador do Palmeiras, também não deve, pelo menos, não começar jogando, né? E teve muitos jogadores convocados, né? A gente tem o Everton e o Danilo convocados para a seleção brasileira principal e o Kusevich pela seleção chilena. E aí o Gustavo Gomes e o Atuesta, Gustavo Gomes paraguaio e o Atuesta colombiano, eles vão para disputar também amistosos pelas seleções deles, só que só depois do clássico. Então é muito provável que o Palmeiras tenha em campo Marcelo Lomba no gol,
Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Jorge, Gabriel Menino, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, Rony, Dudu e Rafael Navarro, sendo que Rafael Veiga, que estava com Covid, já negativou, vai poder ir para o jogo, já treinou 2 vezes, então tem grande chance do Rafael Veiga entrar. E é muito provável se o Rafael Veiga entrar, o Rafael Navarro vai para o banco, o Rony joga mais centralizado e o Scarpa vai mais para a esquerda. Vamos ver se o Veiga já começa jogando ou se entra no decorrer da partida, o que é um problema, né? Porque é um dos grandes destaques do time do Palmeiras, né? E no nosso time, como eu tinha falado, né, faz muito tempo que a gente não ganha, e a nossa escalação é aquela que a gente já está sabendo mais ou menos de cor, né? A gente tem João Paulo no gol, Madison, Maicon, Eduardo Bauerman, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Ricardo Goulart, e aqui a gente põe um parênteses que pode ser que o Sandri jogue no lugar do Ricardo Goulart para reforçar o meio de campo, que foi algo que funcionou na última vez que a gente jogou contra o Palmeiras, que a gente perdeu, até o Velasquez ser expulso, né? Cometeu o pênalti e ser expulso. O Santos estava jogando bem com 3 volantes. E no ataque, Batistão na direita, Júlio na esquerda e Marcos Leonardo centralizado. Então a gente só não tem certeza entre Goulart e Sandri, que aí vai depender muito da estratégia que o Bustos vai levar para o jogo. Se ele vai querer fazer esse reforço no meio de campo ou se por estar jogando em casa ele vai preferir jogar com o Goulart. E aí a gente pode falar aí que é a segunda partida, né, nessa temporada, e a gente fez o clássico no dia 13 de março pro Paulistão, né, pelo Paulistão, né? A gente perdeu o jogo e o Bustos ele tinha dirigido o Santos só contra o Fluminense do Piauí antes de jogar esse jogo. E o Santos estava brigando para não cair, né? Então não tinha reforço, não tinha nada. Ele tinha acabado de chegar, estava tentando ajeitar o time com o que tinha ali. E, e hoje não, né? Hoje o Santos ele tem reforços em todos os setores, né? Defesa, meio, ataque. Não tem a luta contra o rebaixamento nesse momento. O time está em sexto, está num momento bom dentro do Campeonato Brasileiro. E o que mudou de lá para cá? O Bustos teve muito mais tempo de trabalho, né? Então conheceu o melhor elenco, chegaram reforços, a intensidade que ele cobra dos jogadores nos treinos. O time melhorou a parte física para poder ter essa intensidade dentro dos jogos. A gente percebe que o Santos ainda é um time que tem variações dentro do jogo, mas muito menos, né? Antes a gente começava voando o jogo e daí morria todo mundo, ou então a gente voltava no segundo tempo voando e pensava por que o time não começou assim, daí tendo que correr atrás do prejuízo, sabe? Então hoje a gente é aquilo que eu falei, a gente já sabe a base do time do Santos, né? Com exceção do tem uma vaga que a gente não sabe ainda de quem que é, por enquanto ela tem sido aí Ricardo Goulart e Angulo, mas que talvez com a volta do Ângelo, o Ângelo assuma e o Júlio venha para o meio, que é uma coisa que eu não gosto, mas não estou aqui para falar disso, estou aqui para falar do clássico. E de reforços, né? Quem que chegou nesse tempo, né? Chegou o Maicon, chegou o Rodrigo Fernandes, o William Maranhão, chegou o Jordan Júlio e o Brian Angulo. Maicon e Rodrigo Fernandes já conquistaram a torcida, tem seu lugar. O Jordan Júlio ainda gera questionamento. Eu sou um cara que questiona bastante. O William Maranhão é bastante utilizado, principalmente quando o Santos joga fora de casa, buscando defesa mesmo. O William Maranhão eu questiono o uso dele em certas partidas, mas eu acho que é um jogador que tem um papel e que pode ser útil. E o Angulo que tem entrado, né? Seja como titular, seja como reserva, é um cara que participa bastante. Então é um jogador que tá bem, assim, né? Não pode não estar espetacular, mas é um jogador que tem participado. E a gente está muito mais seguro na parte defensiva, né? Naquele jogo contra o Palmeiras, pelo Paulista, a gente tinha o Aura na lateral direita, Velasquez, Bauerman e Lucas Pires, e no meio de campo a gente entrou com 3 volantes, que era Sandri, o Zanocelo e o Kaique improvisado. E funcionou muito bem até o fim do primeiro tempo. Daí o Velasquez fez o pênalti, foi expulso, o Veiga converteu e jogo com um a menos, sendo que a gente estava bem naquele jogo, né? E a defesa do Santos evoluiu muito nesse decorrer, né, de evolução do trabalho do Bustos. A gente pode questionar muita coisa, né? Postura do time jogando fora, alguns jogos que a gente não entende escalação, algumas mudanças meio absurdas assim do Bustos, mas o time evoluiu bastante, principalmente na defesa, né? Então, com o Michael Rodrigo Fernandes e o time melhor entrosado, adaptado, nem sempre o João Paulo é o destaque do jogo, né? Normalmente a gente tá sofrendo bem menos com os adversários e o João Paulo só está sendo exigido quando realmente necessário. E antes não, né? O João Paulo era destaque todo jogo, porque todo jogo ele era exigido. Então, bastante diferença aí do Santos daquele jogo para esse.
grande chance aí de ser um bom clássico. A gente só tem o Sanches mesmo, da última vez que o Santos ganhou, né? É aquilo que eu falei, né? Gols do Gustavo Henrique e do Marinho, só o Sanches. E se o Santos ganhar, a gente passa o Palmeiras, abre 2 pontos aí e pode fazer valer a vantagem, né? Tá jogando em casa. O João Paulo estava no time também, foi relacionado e hoje capitão do time, jogador incontestável, um dos grandes destaques, mas está muito diferente também, né? Então, são times muito diferentes desde a vitória, da última vitória, e também do momento diferente de jogo, né? O Palmeiras está com desfalques por conta de seleção, algumas lesões. O Santos, só o Ângelo, em princípio, né, de desfalque, e aí, dependendo aí da escalação que o Bustos vai escolher. O que eu, Carlos, tenho para dizer sobre isso? É um jogo complicadíssimo, porque o Palmeiras é complicado. O Maicon deu entrevista, falou que o lado mental vai fazer diferença, que a concentração vai fazer diferença, principalmente porque o Palmeiras é muito bom contra-atacando. E realmente sabe? É uma arma, assim. O Palmeiras tem várias armas, eles sabem jogar com a bola, sem a bola, mas o contra-ataque deles é uma coisa pesadíssima que pega muito. Então, o que eu posso esperar? Eu espero que o Santos entre com muita vontade, muita vontade. Aquela vontade, assim, de hoje nós vamos deixar a alma, mas nós vamos ganhar esse jogo. Aí a gente entra para ganhar mesmo, independente do que o Palmeiras jogar, do que o Palmeiras fizer em campo. A gente precisa dessa vontade para compensar um time que está muito pronto com a qualidade que tem, que é o Palmeiras, com o nosso que está em evolução. Tem muita coisa ainda para questionar do Busto, sabe? Algumas escolhas, as teimosias, às vezes a gente não sabe o que esperar do time fora, sabe? É triste. E daí em casa o time joga melhor, acaba fazendo bem. Só que nos últimos jogos também não estava conseguindo atacar, sabe? Então ainda está em transição. Então essa diferença tem que ser minimizada com vontade e torcer para que o esquema, independente do qual escolher, realmente reforce o meio-campo, que a gente consiga bloquear as ações do Palmeiras, porque vai ser complicado. Mas eu estou mais tranquilo do que estaria em outros momentos do Santos, tanto no ano passado quanto nesse ano. E eu acho que o Santos tem chance sim de ganhar. Vamos torcer para isso, esperar que o Santos consiga desempenhar em campo e trazer os 3 pontos, passar o nosso rival, ganhar um clássico, que faz tempo que a gente não ganha, e tirar, sabe, dar sossego, assim, até para mostrar aqui veio o Santos nesse campeonato, sabe? O jogo do Palmeiras, independente do resultado, pode mostrar o que o Santos está querendo nesse campeonato. Se o Santos vai querer brigar em cima, tentar uma vaga na Libertadores, ou se o Santos vai ser o time que vai fazer um campeonato mais ou menos, sabe? Tipo, não, a gente vai fazer para ter uma certa tranquilidade e não se preocupar com o rebaixamento, que em princípio era o que a gente queria, né? Mas daí o Santos começou a jogar um pouco melhor, ganhar os jogos em casa, mas a gente precisa que isso se imponha, que o Santos realmente faça valer os mandos e fora de casa também consiga trazer alguns pontos aí para a gente crescer. Mas esse jogo contra o Palmeiras a gente vai ter noção do que o Santos pode disputar nesse campeonato, fazendo uma análise mais fria, menos emocionada, que o torcedor normalmente faz, né? A gente, como torcedor, o time ganha 2, 3 ali, emenda uma sequência boa, a gente já tá achando que o time vai trazer tudo, não sei o que. Não, a gente tem que ser realista com o momento do Santos e o que o Santos pode fazer com o elenco limitado, com as limitações financeiras e tudo mais. Mas o momento já é melhor do que qualquer momento que a gente teve no ano passado, exceto aquela arrancada depois pós-Carille, né? Que a gente chegou a flertar com uma vaguinha na Libertadores. Aquele momento foi o melhor momento do Santos desde a chegada final da Libertadores, né? Então, foi um pequeno momento no ano, porque a gente sofreu muito, né, no ano passado. E esse ano, pelo menos, a gente já vê que a tendência é que o Santos não sofra o que sofreu no Paulista desse ano e no Paulista e no Brasileiro do ano passado. Então, espero que o Santos brigue do meio para cima, sabe? Dentro do que a gente está vendo aí do trabalho do Bus Desenvolvimento. E vamos ver mais um pouco amanhã no jogo contra o Palmeiras. É isso, galera. Agradeço demais aí a todos vocês. Como eu já pedi, reforço o pedido. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tragam mais Santistas e amanhã, com toda certeza, para cima deles. Um grande abraço.